Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. 24 de novembro, damos continuidade ao nosso ano bíblico. Estamos encerrando o mês de novembro e em dezembro é o último mês que nós teremos com o ano bíblico, porque nós vamos encerrar o nosso ano bíblico no final de dezembro. Encerraremos com o livro do Apocalipse e teremos lido a Bíblia toda. A nossa leitura de hoje foi 1 Coríntios, dos capítulos 11 ao 13. E neste vídeo vamos comentar um pouco sobre a leitura de hoje e também vamos querer tirar uma dúvida. É obrigatório as mulheres usar véu na igreja? O que vocês acham? Será que sim? Será que não? Se você quiser saber da resposta, então assista este vídeo até o final. Nós vamos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 24 de novembro, a nossa leitura foi 1 Coríntios, capítulos 11 ao 13. E hoje nós lemos uma passagem que está no capítulo 11, sobre Paulo pedindo para que as mulheres cobrissem a cabeça nos cultos, usassem véu. Mas as mulheres devem fazer isso ainda nos dias de hoje? O culto tem que usar véu? O que você acha? Calma lá que eu já vou responder para você. Mas antes eu já peço para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar este vídeo. Compartilha com os irmãos da sua igreja, compartilha com o seu pastor, com o seu líder religioso. É importante que esse vídeo seja compartilhado. É importante que você se inscreva no canal também para que você possa ajudar a este canal crescer. Esse é um canal pequeno e o nosso único propósito com este canal é estudar a Bíblia. Não é um canal para falar de futebol, de política, nada disso. O nosso objetivo é estudar a Bíblia, motivar as pessoas a estudarem a palavra de Deus. Então ajuda a gente, de que maneira? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando este vídeo também. Muito bem, eu vou deixar o capítulo 11 aqui por último. Vamos para o capítulo 12. No capítulo 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Então veja que dentro da igreja, o Espírito Santo, ele distribui dons. As pessoas têm dons dentro da igreja. Umas pessoas têm o dom de orar, outras pessoas têm o dom de pregar, alguns têm o dom de cantar, outros têm o dom de visitar, é ou não é? Outros têm dons de ajudar. Cada pessoa, o Espírito Santo dá um dom para ele dentro da igreja. E essa união desses dons é que dá força, dá poder para a igreja avançar no trabalho de Deus. E um dom, ele não é melhor ou maior do que o outro. E todos têm dons. Se você que está me assistindo agora, talvez você fale assim, mas eu não sei o meu dom, sabe sim. Ore a Deus. Eu tenho certeza que você tem um dom. Use esse dom que você tem para a pregação do Evangelho. Use esse dom que você tem para salvar pessoas. Use o dom que você tem para despovoar o inferno e povoar o céu. Nós temos que ajudar a salvar pessoas. O nosso objetivo, como membros do corpo de Cristo, membros da igreja de Cristo, não é julgar e nem condenar, mas é salvar. E eu tenho certeza, você que está me assistindo, você é uma pessoa com muitos dons. Use ele. E a igreja, Paulo fala a partir do versículo 12, do capítulo 12, que a igreja tem que ser unida. Cada membro da igreja é como se fosse um membro de um corpo. Então, se um membro de um corpo, um braço, está doente, está quebrado, já prejudica o corpo, né? Fica mais difícil. Se um pé está quebrado, prejudica o corpo. Se um órgão não está funcionando, prejudica todo o corpo. Então, assim também é dentro da igreja. Cada um de nós somos membro de um corpo só, que é a igreja de Cristo. E cada um de nós tem que estar em sintonia com esse corpo. Tem que haver unidade entre nós. Os membros da igreja, eles têm que ser unidos.
É claro que há pensamentos diferentes dentro da igreja, há opiniões diferentes, mas a minha opinião deve somar com a opinião do irmão, que soma com a opinião do outro irmão, e todas as opiniões juntas, elas devem fortificar a igreja, elas devem fazer com que a igreja trabalhe, com que a igreja salve pessoas, que não haja briga entre os irmãos, que não haja briga entre pessoas dentro da igreja por posições. Nenhuma posição é melhor ou maior do que a outra, queridos. Todos somos iguais. Cristo é o cabeça. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. E todos nós fazemos parte deste corpo maravilhoso que é a igreja de Deus. Tá bom? Então, sirva a igreja com amor. Sirva a igreja com carinho. Tenha amor pela sua igreja e tenha amor pelos irmãos da sua igreja também. Tenha paciência com eles, tolere os seus irmãos, queridos. Suporte uns aos outros, é o conselho que Paulo diz, né? Suportai-vos uns aos outros. Nós não podemos levar todas as coisas, queridos, com ferro e fogo, não. Nós temos que ser pacientes, tolerantes. É claro que ter discernimento de Deus para saber lidar com os problemas da igreja é importante, mas tenha paciência com os irmãos, que um possa ter paciência com o outro e que uns possam perdoar aos outros, que possamos nos perdoar mutualmente, para que a igreja de Cristo seja forte, para que sejamos fortes como igreja, para que possamos avançar até Cristo voltar. E no capítulo 13, Paulo fala do amor, né? Paulo diz aqui que ele cita várias coisas, mas sendo o amor a principal. O amor é o principal. Sem amor, não adianta eu querer dizer que sou um bom cristão, que eu faço isso, eu faço aquilo. Se não tiver amor, de nada serve. E o amor, queridos, nós só podemos ter quando nós buscamos esse amor na fonte. E a Bíblia define Deus como sendo amor. Deus é amor. Então, para que eu tenha amor, para que nós tenhamos amor uns para com os outros, nós temos que buscar esse amor na fonte. Então, nós temos que ter um bom relacionamento com Deus. Como que eu quero amar o meu semelhante, ou amar a minha igreja, amar o próximo, ter amor, compaixão, se eu não me relaciono bem com Deus? Entendem? Então, o segredo para amar, para ter compaixão do próximo, para ajudar, é você se relacionar com Deus primeiramente. É buscar esse amor direto na fonte. Que o amor de Deus possa inundar o seu e o meu coração e que nós possamos repartir este amor, cheios do amor de Deus, né? Possamos repartir este amor com outras pessoas também. Vamos à nossa resposta? Aqui no capítulo 11, Paulo, ele fala que as mulheres, elas deveriam profetizar com a cabeça coberta. É uma desonra para a mulher não ter a cabeça coberta. Elas deveriam cobrir o cabelo, né? E para o homem já era desonroso ter o cabelo comprido. Então, Paulo, resumindo aqui o capítulo 11, Paulo ele diz que as mulheres deveriam cobrir a cabeça quando estivessem num culto público junto com o homem. Bom, o que está acontecendo aqui? Lembremos que Corinto era uma cidade e ali havia muito problema de prostituição. Tanto é que nós vimos em alguns capítulos para trás que alguns crentes da igreja estavam cometendo imoralidade sexual. E o costume da época era o seguinte, que as mulheres que não tinham marido, elas cortavam o cabelo bem curto. Esse era o costume da época. E as mulheres que tinham marido, elas deixavam o cabelo crescido, eram mulheres casadas. E quando elas iam em culto público, então Paulo aconselhava, cubram a cabeça, para demonstrar publicamente que vocês são mulheres casadas, para que não haja dúvida e não confundam vocês. Então, o cabelo, o véu, né, no caso, era um costume que as mulheres casadas, as mulheres que tinham marido, tinham de usar naquela época, ali na cidade de Corinto. Era um costume ali dos romanos e muitos outros ali tinham esse costume para a época. Então todas as mulheres
para não se misturarem com as demais mulheres que não eram casadas ou que tinham o cabelo curto, porque não tinha boa índole, né, as de cabelo curto, da cultura daquela época, tá, gente? Estou falando agora não, cultura da época, tá bom? Então, para se diferenciar dessas mulheres e mostrar que elas estavam casadas, elas usavam um véu. Aí no culto público, Paulo falava, então vocês usem o véu lá, vão com o cabelo coberto, para vocês mostrarem que vocês são casadas. E os homens também, quando Paulo fala que não é para ter o cabelo crescido, que é desonroso, também no costume daquela época, o homem com o cabelo crescido, ele era confundido com homossexual, com um homem que tinha outras práticas sexuais diferente da relação ensinada pela Bíblia, tinha outros costumes sexuais. Então, Paulo também orientava para que os homens não deixassem o cabelo crescer, para não serem confundidos com esses homens de cabelo comprido que tinham as práticas sexuais diferentes das orientadas por Deus. Então veja, mas isso era um costume para aquela região, para aquela época e para aquela cidade. Então, nós não podemos confundir hoje o que é costume do que é princípios, tá? Então, os costumes, eles variam muito de região para região. Então, queridos, não é uma obrigação as mulheres hoje ir de lenço ou de véu no cabelo, tá? Porque não é o costume da época hoje. Mas se uma mulher ou outra ela se sente bem, as irmãs se sentem bem ir com de véu na igreja, também não há problema nenhum, tá? Nós aqui não vamos criticar e nem dizer que é errado ir de véu na igreja. Se uma irmã se sente bem e com a cabeça coberta na igreja, não, eu não vejo problema nisso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, que isso era um costume para aquela época, para aquela igreja, para aquela situação. Não é para nós hoje, não é para os dias de hoje, isso daí. Nós temos que separar costumes de princípios. Princípios e mandamentos são para todas as épocas, para todos os povos e para todos os tempos. Agora, costumes variam de região para região, de pessoas para pessoas, de país para país e de épocas para épocas. Então, essa questão de usar véu era um costume que aquele povo tinha, mas não era um princípio. Mas, como eu disse, se hoje alguma irmã ela se sente bem indo para a igreja com véu, que vá. Ninguém vai criticá-la não, tá bom? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.